Irmãos queridos, graça, paz e bênção da parte do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Ival, pelo carinho, pela confiança e pelo convite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 7. Nós vamos estudar a palavra de Deus verso a verso, a partir do verso 41. Lucas 7, a partir do 41. Que Deus nos dê da sua palavra nessa já tarde de adoração, em nome de Jesus. A presença dele aqui é real, é palpável, e nós estamos certos de que grandes coisas ele já fez e vai continuar fazendo para a glória dele mesmo. Então, Lucas capítulo 7, a partir do verso 41. Se você estiver sem um exemplar da Escritura, procure aí um crente ao seu lado, para que ninguém fique sem acesso à palavra de Deus, que diz assim: certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50 denários. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou a dívida de ambos. Qual dos dois o amará mais? Respondeu-lhe o fariseu: suponho que o que mais foi perdoado. E disse-lhe Jesus: julgaste bem. E Jesus, voltando-se para a mulher, disse ao fariseu: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, no entanto, lavou os meus pés com as suas lágrimas e secou com seus cabelos. Não me deste um ósculo. Ela, no entanto, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. Não ungistes a minha cabeça. Ela partilhou do seu bálsamo e ungiu os meus pés. Por isso eu te digo que perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas quem pouco ama, pouco é perdoado. Amém? Senhor, eis aqui a tua palavra. Nós cremos com a absoluta convicção do nosso coração que a Bíblia é a palavra do Senhor. Perfeita, suficiente, inerrante, atual, bendita, sagrada. E que nessa tarde o Senhor, pela tua soberania, separou uma porção da tua palavra para falar conosco. Pedimos assim: ó Espírito Santo, a iluminação que só o Senhor pode dar. E oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já havia nesse tempo um claro antagonismo entre os fariseus e o Senhor Jesus Cristo. O texto desta passagem ganha uma notoriedade muito grande, porque um fariseu, e Lucas declina o seu nome é Simão. Ele convida Jesus para um jantar. Um ponto muito positivo para esse fariseu, dado esse claro antagonismo, o abismo que os fariseus criaram entre eles e o Senhor Jesus Cristo. Mas esse homem é diferente. Esse homem convida Jesus para uma refeição. Esse homem prepara a sua casa para receber Jesus. Esse homem expõe a sua melhor louça, prepara a melhor comida. E sem sombra de dúvidas, preparou um ambiente que Lucas denomina de jantar, para receber Jesus. Jesus aceita o seu convite. Jesus não apenas vai na casa dos publicanos, dos pecadores, e com eles se assenta à mesa, mas também o faz com o fariseu. Está lá Jesus. Quando de repente a luz desse texto é lançada sobre uma mulher, Lucas, o mais cientista dos escritores do Evangelho, Lucas, com a sua educação peculiar, a denomina como pecadora. Uma forma educada, uma forma fidalga, de dizer que aquela mulher tinha uma reputação duvidosa, que ganhava a vida por meios não ortodoxos, que não tinha um padrão de moralidade elevado. Aquela mulher ouve falar que Jesus está naquela casa, que Jesus foi convidado para aquele jantar. Aquela mulher pecadora, sabedora disso, cônscia do ambiente em que Jesus se instalara para uma refeição, passa por aquela região. A esse tempo, a refeição na casa dos judeus eram feitas a portas abertas. Aquela mulher então passa, sabe que Jesus está ali, vê a porta aberta e ela ultrapassa aquela porta, se prostra aos pés de Jesus e o adora. Mas não se engane. A distância que separava aquela mulher é uma distância muito maior do que o umbral de uma porta. É uma distância muito maior do que uma porta aberta.
Entre aquela mulher, a casa daquele fariseu, a mesa onde Jesus estava, havia uma distância social, uma distância cultural, uma distância religiosa, uma distância moral, uma distância de conduta, uma distância de história de vida. Os fariseus não dialogavam com mulheres em público na rua, que dirá recebê-las na sua casa, uma mulher de vil reputação, de baixa reputação. E aquela mulher ultrapassa aquilo que, repito, é muito maior do que o umbral de uma porta aberta. Ela ultrapassa uma grande barreira e se prostra aos pés de Jesus. Nesse momento, o fariseu não diz nada, mas ele pensa. E não dá para a gente pegar leve com o fariseu. Se até esse momento a sua postura é elogiosa, ele rompe a barreira do antagonismo e convida Jesus para uma refeição, agora a sua conduta é reprovável. Porque ele pensa consigo mesmo. Não diz nada, mas pensa. Se esse homem fosse o profeta que diz ser, saberia quem o está tocando e não permitiria que o tocasse. Jesus discerne o pensamento daquele fariseu. Ele não disse nada, ele pensou. Isso me leva a crer, à semelhança do que diz o Salmo 139, que Deus nos viu substância ainda informe, que antes da palavra nos sair da boca, Ele já tem conhecimento dela toda. E se aquele homem, na casa de Simão fariseu, recebendo a adoração daquela mulher de reputação reprovável, consegue discernir o pensamento do anfitrião, sem ter ele dito uma palavra, só uma conclusão inquestionável: o Senhor Jesus Cristo é Deus. E naquele momento, Jesus conta uma parábola, das menores do Novo Testamento. Mas antes de analisarmos essa parábola e 4 princípios da adoração, me permita uma pequena fala. Não adianta você convidar Jesus para sua casa, se você não der total liberdade para Ele. Não adianta você convidar Jesus para sua casa, se você não der total liberdade para Ele. Aplaudamos o fariseu, convidou Jesus, mas restringiu Jesus. O Senhor pode entrar na minha casa, Jesus, mas na minha casa só adora o Senhor quem eu acho digno. O Senhor pode entrar na minha casa, mas o Senhor se comporte na minha casa, porque minha casa, minhas regras. O Senhor pode entrar aqui em casa, mas o Senhor não vai receber adoração de qualquer uma aqui em casa. O Senhor pode entrar aqui em casa, mas se delimite, se mantenha. Conheça o seu lugar, Jesus, a casa é minha. Não adianta você convidar Jesus para sua casa, se você não der total liberdade para Ele agir. Ah, Jesus entra na minha casa, mas esse cômodo não é problema do Senhor. Esse armário tem coisas escondidas do meu passado que não lhe competem. Essa gaveta o Senhor não tem autorização para abrir, está trancada, é porque eu quero que não veja. Se você convida Jesus para sua casa, se você convida Jesus para sua família, se você convida Jesus para sua igreja, dê total liberdade para Ele agir. Não adianta convidar Jesus para um casamento e não dar liberdade para Ele agir. Não adianta convidar Jesus para a sua igreja e não dar liberdade para Jesus agir. E agora, por isso, diante de um homem que o convida, mas o restringe, que o convida, mas o inibe, que o convida, mas o censura, Jesus propõe uma parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, o outro 50. Denário, você bem sabe, uma unidade de moeda, que significava um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Portanto, um dos devedores devia cerca de 1 ano e meio de salário, e o outro devia cerca de 1 mês e meio de salário. Um devia 10 vezes mais do que o outro. É bem provável que um não conseguisse pagar a dívida e o outro, racionando um pouquinho, com o tempo pagasse. Um devia muito mais, o outro devia muito menos. Mas com a sua Bíblia aberta, eu gostaria que você grifasse uma expressão que para mim é bem resolutiva do Evangelho da Graça. E essa expressão me emociona. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar. Um devia 500, o outro devia 50.
Existe uma diferença do montante da dívida, mas há um padrão de igualdade entre os dois devedores. Nem o que deve mais, nem o que deve menos tem condição de arcar com a dívida, não tendo nenhum dos dois com que pagar. Algumas pessoas tiveram um privilégio que eu não tive, de nascerem no berço esplêndido de uma igreja evangélica, de serem criados por pais piedosos que o ensinaram o caminho da salvação, do Senhor Jesus, da soberania de Deus. Essas pessoas podem ter passado a sua vida toda na igreja, recheada dos melhores costumes. Mas há uma coisa que a Bíblia diz sobre essas pessoas: elas são pecadoras. Existem outras pessoas que até o momento que a soberania de Deus o alcançou, tomou todas as escolhas erradas na vida. Jesus os resgatou depois de anos de densas trevas, de podridão, de degeneração moral. E são pecadoras. Eu posso até concordar com você que esses que vieram de um passado absolutamente reprovável, sob o ponto de vista do costume, sob o ponto de vista da moral, eles devem mais. E aqueles que trilharam, louvado seja Deus, a vida toda num padrão de piedade, podem até dever menos. Mas existe uma coisa em comum entre os que devem mais e os que devem menos: ninguém dá conta de pagar. Por isso que Efésios 2, 8 e 9, Paulo enuncia para nós de uma forma maravilhosa: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Isso não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie. Nós não damos conta de pagar a dívida. O bastião da moralidade fariseu: você deve 50, querido. A mulher de reputação reprovável: essa aí deve 500. Mas existe uma coisa que te compara a essa mulher, ó Simão fariseu: nem você nem ela tem condição de pagar a dívida que tem contra mim. E bendito seja o nome do Senhor quando nos reunimos num dia como esse, para no mínimo agradecer pelo fato maravilhoso que, diante da minha incapacidade, da sua incapacidade de pagar a dívida, Deus enviou o seu Filho para reconciliar consigo mesmo todo o mundo e rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Nós estamos livres por conta do sangue de Jesus. Não tem como pagar. Essa noção nos ensina a ser adoradores com maior eficiência. Porque primeiro essa noção tira de nós o senso de credor. Nós não somos credores uns dos outros. Nós somos igualmente os devedores da graça de Deus. Tira de nós aquelas críticas exageradas, como se as pessoas fossem nossas devedoras. Quer ver uma coisa? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas o pior tipo de amizade é aquela amizade que parece que o seu amigo é o seu credor. Ah, mas eu fiquei doente, você não me ligou. Eu passei mal, você não me ligou. Você não me telefonou. Eu mandei a mensagem para você, já tem mais de 35 segundos e você visualizou e não me respondeu. Você estava online e você não viu. Credor, credor, credor. Amigo de verdade é aquele que você fica anos sem ver, mas quando você encontra é como se fosse a primeira vez, você abraça, não tem dívida, é amigo. Saber que não tem como pagar livra-nos do senso de credor. Saber que não tem como pagar nos torna menos ofensíveis. Tem gente que tem padrão de ofensa sensivelmente elevado, tudo se ofende. Mas por que tudo vai me ofender se eu sou um devedor? E se alguém falou mal de mim a um outro devedor como eu, que tal qual a mim não tem como pagar a dívida, pode até dever mais ou até menos, mas não tem como pagar? Lá na igreja eu trabalho a seguinte tese. Uma irmã falou assim: pastor, estão falando mal de você. Eu disse: eu não sei o que estão falando, mas estão falando pouco, eu sou pior. Eu sinceramente não sei o que estão falando, mas noticie que é pouco. Por dentro, eu queria saber o que era e quem era. Por fora, eu disse: eu sou pior. Não importa o que estão dizendo, eu sou pior.
Porque foi por conta do meu pecado, da minha iniquidade, da minha transgressão, que um homem 3 vezes santo, que jamais conheceu a impureza, foi traspassado no seu lado, cuspido no seu rosto, ferido na sua dignidade, cravejado nas suas mãos, açoitado por minha causa. Eu não sei o que estão dizendo, eu sou muito pior. O ser mais santo que pisou nessa terra foi vilipendiado por minha causa. Eu não sei o que estão dizendo, eu sei que eu sou pior. Não tenho como pagar. Não tenho como pagar. A verdadeira adoração surge de corações que sabem que não tem como pagar a dívida que há contra Deus. E diante da nossa incapacidade, Deus, na sua soberania e irresistível graça, pagou a dívida no nosso lugar. Mas agora nos versos 44, 45, 46 e 47, Jesus aplica a parábola. Porque antes disso, ele faz uma pergunta retórica. Qual dos 2 devedores o amará mais, o de 500 ou o de 50? O fariseu utiliza o verbo supor no sentido de ironia. Jesus utiliza o verbo julgar no sentido de discernimento. Suponho que o que mais foi perdoado. Ironia? É claro que é. E Jesus diz, julgastes bem. Julgar no sentido de discernir o bem. E agora Jesus aplica essa parábola, enaltece a adoração dessa mulher e transforma a sua vida. E eu vejo nesses 4 versos 4 princípios para uma jornada de oração, para uma jornada de adoração. O primeiro princípio está no verso 44, uma jornada de adoração precisa de visão. 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 Diz o verso 44. E Jesus, voltando-se para a mulher, disse ao fariseu, vês essa mulher? Vês essa mulher? Não se tem notícia pelo registro do evangelista, apesar da sua área de atuação na medicina, que esse fariseu de nome Simão fosse míope, fosse astigmata, tivesse hipermetropia, padecesse de glaucoma, de catarata, tivesse embaçamento da visão. Não se há notícia de que ele seja cego. Por que Jesus olha para aquele homem e pergunta, veja essa mulher? Jesus está falando de outra visão. Não aquela que se discerne com os olhos. Uma das grandes crises dessa sociedade é a falta de visão. Nós somos cegos enquanto sociedade. O ser humano inventou telescópios capazes de enxergar outros astros da amplidão, não consegue enxergar o vizinho. Inventou microscópios capazes de enxergar o interior de uma célula para exame laboratorial, não consegue enxergar quem dorme debaixo do mesmo teto. Inventou máquinas capazes de desnudar o interior de uma membrana, não consegue enxergar quem divide a própria cama. Nós temos um problema sério de visão. Adoradores precisam ter a visão aprimorada pelo Senhor. Vês essa mulher? Você está vendo que entrou um ser humano na sua casa? Ou você está vendo uma tarja? Ou você está vendo um rótulo? Ou você está vendo um passado? Ou você está vendo um pedaço de carne? Você vê que entrou uma mulher na sua casa? Vês essa mulher? Uma das coisas lindas que nós reparamos nas narrativas dos milagres que o Senhor Jesus operou é que não raras vezes os evangelistas, tanto Mateus, Marcos, Lucas quanto João, dizem, vendo-a, o Senhor se compadeceu. Vendo, o Senhor tocou. Vendo, ele disse, vem e se desencurve, vendo. Jesus está vendo você. Jesus está vendo você. Adoração pressupõe visão. E que seja esse um dia em que o Espírito Santo toque na nossa visão e a amplie, e a desnude, e nos dê visão espiritual para a glória do nome dEle. Dos trechos que mais me emocionam nas narrativas do Novo Testamento, sobretudo os Evangelhos, em João capítulo 1, quando está lá Filipe, todo entusiasmado, e diz a Natanael, nós encontramos aquele de quem os profetas falaram. E Natanael, classista, bairrista, quer saber de onde ele veio. E o Filipe responde, ele é lá de Nazaré, mas pode, porventura, vir alguma coisa boa de Nazaré?
E Filipe dá aquela resposta que é muito boa, porque as melhores respostas da vida são as curtas e objetivas. Ele diz, vem e vê. Visão. Vem e vê. E Jesus aparece na cena, vê Natanael ao longo, faz uma afirmação emocionante, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E agora Natanael tem a sua atenção chamada por Jesus, e ele olha para Jesus e diz assim, o senhor me conhece de onde? E aí Jesus olha para aquele homem e diz, ô meu filho, antes de Filipe te chamar, eu te vi assentado debaixo daquela figueira. Ah, meus irmãos, quantas vezes na minha curta vida eu já estive debaixo de uma figueira, traumatizado pelos pecados da minha família, traumatizado pela infância, traumatizado pela doença, pela pobreza. E debaixo da figueira da existência, um dia eu descobri, eu tinha 8 anos, que Jesus estava me vendo. Jesus está vendo você. Não importa qual é a sua figueira, não importa qual é a dor do seu coração, não importa qual é o trauma da sua alma, não importa qual é o abuso que você sofreu, não importa qual é o estado das suas emoções, porque quem dera se nessa vida nós perdêssemos só dinheiro e parentes para a morte e saúde. Às vezes nós nos perdemos de nós mesmos, não sabemos quem somos, nos transformamos em eternos caçadores da própria existência. Você empresta um dinheiro, a pessoa te devolve. Você empresta o seu carro, ela te devolve. Mas sentimento ninguém pega de volta. Você já viu? Me dá de volta aí 10 anos de afeto e você me apunhalou. Me dá de volta 15 anos de amizade e você puxou meu tapete. Me dá de volta 5 anos de atenção, 20 anos de cumplicidade e você não pega de volta. E aí você vai para debaixo de uma figueira, a sombra da existência. E vem Jesus e diz, ô querido, antes de você ser chamado, eu já estava te vendo assentado debaixo daquela figueira. E naquele momento Natanael, sem perceber, trocou a sombra da figueira pela sombra da videira. Trocou a sombra da figueira pela sombra do onipotente. Adoração requer visão. Que Deus amplie a nossa visão. E que você se lembre nesse dia que Jesus está vendo você. 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 Visão. E aí Jesus diz, você vê essa mulher porque eu cheguei na sua casa e você não me deu água para os pés. Olha, não é aqui um rito espiritual, é um rito de higiene. Não havia asfalto, era chão batido. Não havia sapato, eram alparcas abertas, os pés estavam sujos. Mas a dignidade daquele fariseu era tamanha que, apesar de ter usado do próprio dinheiro para promover um banquete, não teve a capacidade de se encurvar para limpar os pés sujos de barro do Filho de Deus. Aquela mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas e secou com aquilo que na cultura do Oriente Médio talvez fosse a parte mais íntima de uma mulher, os seus cabelos. Visão. Que Deus restaure a sua visão. Talvez o seu filho esteja debaixo de uma figueira e o senhor não está vendo. Que Deus restaure a sua visão. Talvez a sua esposa esteja debaixo de uma figueira e o senhor não está vendo. Talvez o seu marido esteja debaixo de uma figueira e a senhora não está vendo. Que Deus restaure a nossa visão. Segundo, verso 45. Adoração pressupõe afeto. Porque agora Jesus olha para aquele homem e diz, você não me deu um ósculo, um beijinho no rosto. Ela, no entanto, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. Você não demonstrou afeto por mim? O senhor até teve a capacidade de gastar dinheiro para me dar um banquete numa mesa. Mas eu não quero o que está no seu bolso, eu quero o que está no seu coração. O senhor não me deu um ósculo. Ela não cessa de me beijar os pés. Não existe adoração sem afeto.
Você veio aqui nesse dia para se derramar, para se quebrantar, para se prostrar diante do Senhor, para invocar palavras elogiosas ao nome da sua santidade. Você veio aqui para demonstrar afeto para Deus. O povo de Jesus era para ser conhecido pela sua capacidade de distribuir afeto. Nós somos o povo com brilho nos olhos, porque o Espírito Santo habita em nós. É interessante quando Paulo denuncia Moisés: não sejamos como Moisés, que cobria o seu rosto com um véu, para que o povo não notasse que a glória estava se desvanecendo. Às vezes a gente tem tanto tempo de igreja que o brilho sai dos nossos olhos. Mas esse é o dia que Deus separou para colocar brilho nos seus olhos. A gente precisa de afeto. Cometi um erro recentemente, vários, quero destacar um. Você nunca pode ir para o púlpito com o coração carregado. Eu fui. Um sujeito que exerce liderança lá da minha igreja me procurou e disse assim: pastor, o senhor precisa me agradecer. Deus me levantou como um guardião da doutrina desta igreja. Na minha cabeça era eu essa figura, na qualidade de pastor, mas fiquei para mim que a gente nunca perde nada e fica calado. Pois não, meu irmão. Nós recebemos uma irmã da Assembleia de Deus lá na igreja, que foi para o departamento dele. E ela, na sua humildade, uma pessoa maravilhosa, entrou na sala e disse: a paz do Senhor. Ele achou aquilo uma quebra protocolar da doutrina. Tudo bem. Eu falei: e o que o senhor fez? Eu falei: eu mandei ela com a paz do Senhor dela para outro canto. Porque eu não sei se vocês sabem, os irmãos de linha mais pentecostal, eu pregava anteontem numa Assembleia de Deus, é comum se saudar com a paz do Senhor. Os irmãos de linha mais tradicional, reformada, graça e paz. O batista raiz, boa tarde, bom dia, boa noite. E aquilo machucou o meu coração, me feriu, mas me feriu ardentemente. Aquela irmã foi maltratada na igreja que o Senhor me confiou a pastorear. Meus irmãos, eu fui domingo para o púlpito igual um... Prestem atenção! A partir de hoje nós temos uma nova regra nesta igreja. Se chama urbanidade, fidalguia, lianesa, brio. Se uma pessoa te saudar com a paz do Senhor, responda a paz do Senhor. Você precisa ser educado. Se responder graça e paz, responda graça e paz. Graça e paz e misericórdia, responda graça, paz e misericórdia. Eu não quero saber de gente com esse tipo de postura, porque Deus tem que pôr afeto no nosso coração. E fui, quase quebrei o púlpito batendo. Segunda-feira, reunião de liderança. E toda reunião de liderança vai um emissário de Satã. Eu fui com meu coração ferido ainda, machucado, e fiz o mesmo discurso. A partir de hoje, nesta igreja, você líder deve provar que nós somos o povo da urbanidade, da gentileza, com afeto, com brilho nos olhos, com mansidão. Se desejar a paz do Senhor, repita comigo: a paz do Senhor. E fui pedagógico. Graça e paz, graça e paz. Aí levantou um para baixar minha bola. Então, pastor, chegarem aqui desejando saravá, a gente responde. Eu falei: aí não, você diz está repreendido em nome de Jesus e manda uma paz do Senhor de volta. Mas só foi assim para eu baixar minha bola e entender que eu não sou o bastião de nada. Sou um miserável pecador que a quem Deus derramou graça. E a gente precisa ter afeto pelas pessoas. Adorador tem que ter cheiro de gente. Não existe adorador encastelado. Afeto. Você não me deu um ósculo. Ela, no entanto, não cessa de me beijar os pés. Afeto. Adoração pressupõe afeto. Que Deus renove afeto sobre nós. Que Deus renove cordialidade sobre nós. Que Deus derrame sobre nós brilho nos olhos, para entender que a vida tem que ser mais do que nascer, crescer, reproduzir e morrer. Entre nascer e morrer tem que ter substância, para a vida não escorrer entre os nossos dedos. A gente precisa de afeto. Terceiro, verso 46. Adoração pressupõe unção.
Agora Jesus é mais pontual ainda: você não me ungiu a cabeça, ela, no entanto, derramou do seu bálsamo sobre os meus pés. Unção. Adorador tem que ter unção. Tem que ter um revestimento do Espírito. Eu e você aprendemos isso, é claro, a todos nós que estamos aqui, que o ato de Deus nos salvar, essa disposição absoluta da sua soberania, a salvação é um ato irrevogável, irretratável. Mas a santificação é um processo. Na salvação você recebe o Espírito, mas você passa a vida toda se enchendo do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma coisa é tê-lo, outra coisa é se encher a cada dia dele. E nós precisamos desse revestimento. Nós precisamos de unção. Unção de Deus sobre a sua vida. Fui no interior do norte do nosso país, num município já quase fronteira com a Bolívia. Preguei numa igreja. E logo depois pediram que eu fosse até uma outra igreja, que o culto era um pouco mais tarde. E eu tive uma das melhores experiências da minha vida. Quando lá cheguei, era uma garagem, sem janelas. Um calor insuportável. Não tinha esses aparatos lindos que, louvado seja Deus, nós temos aqui hoje. Era um playback arranhado. Eu não entendo muito de música, mas notoriamente as pessoas que seguravam o microfone com a cápsula toda enferrujada eram absolutamente desafinadas. O dirigente do culto que me convidou não dominava bem a língua portuguesa. Falava tudo errado. Uma garagem, quente, insalubre, playback arranhado, gente desafinada, microfone velho. Mas eu me lembro de, por alguns instantes, fechar os olhos e sentir uma presença sobrenatural que eu não havia sentido até aquele momento. Porque ali estava a unção de Deus. Deus não precisa da sua competência, Deus não precisa do seu talento. Deus não precisa da sua habilidade, Deus não precisa da nossa pirotecnia, Deus não precisa dos nossos métodos. Deus precisa de gente com o derramamento da unção dEle. E eu me lembro daquela coisa maravilhosa que eu senti, e no outro domingo fui para a minha igreja, e eu cheguei lá, aquele banco confortável, aquele ar-condicionado torando, aquele microfone. E eu me lembro que eu me ajoelhei. Eu falei: Senhor, eu troco tudo isso. Se precisar, a gente começa de novo na garagem. Mas nos faz sentir a Tua presença, ó Espírito Santo. Nós precisamos da unção de Deus. Nós precisamos da unção de Deus. Nós precisamos da unção de Deus. Não existe adorador sem a unção de Deus. Gosto quando Bounds diz, em O Poder através da Oração, que a igreja vive atrás dos melhores métodos. Deus está atrás dos melhores homens. Deus não unge método, Deus não unge equipamento, Deus unge gente. Nós precisamos do revestimento do Santo Espírito. Nós precisamos nos encher do Santo Espírito. Você precisa da unção. Às vezes, eu começo o culto lá na igreja. Está tudo bonito. Passa 10 minutos e nada. Eu digo glória a Deus. E o povo... E é hora da gente se ajoelhar. Entendeu? O problema não está no povo, o problema está em mim. Senhor, me visita. Eu sei que o Senhor já está aqui, desde o dia que o Senhor me encontrou. Mas derrama um pouquinho mais. Porque eu não quero que seja mais um domingo. Eu não quero que seja mais um encontro social. Mais um momento apenas de fraternidade. Nós precisamos da Tua presença.
E onde está a tua presença tem vigor. Onde está a tua presença os corações estão abrasados. Onde está a tua presença as consciências são restauradas. Onde está a tua presença a plenitude de vida. Nós precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos da presença do Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Você precisa da unção de Deus. Você precisa da unção de Deus. Você precisa da unção de Deus. Adoração pressupõe a unção de Deus. E último, verso 47. Porque se no verso 44 Jesus nos fala sobre visão, se no 45 nos fala sobre afeto, se no 46 nos fala sobre unção, no 47 nos fala sobre perdão. O ambiente da adoração é o ambiente do perdão. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou a dívida de ambos. Deixa eu falar alguma coisa para você sobre perdão. Para nós que somos de Jesus, o perdão não é uma opção, o perdão é uma obrigação. Segundo, o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Aliás, uma das marcas da maturidade é a transição entre as categorias de sentimento para as categorias de decisão. Porque tem muita coisa na vida que nós pressupomos ser sentimentos, quando na verdade são decisões. As pessoas ficam nesse troca-troca de família porque submetem a sua família a um mero sentimento. Sentimento é infantil, sentimento é comezinho. A família é decisão, amor é decisão. Responsabilidade, compromisso irrevogável. O perdão não é um sentimento. Ah, mas eu não senti que devo perdoar. Não vai sentir nunca. Você foi apunhalado, ferido, maltratado. Você decide. Terceiro, não perdoar é tomar um veneno esperando que o outro morra. Quem está morrendo é você. Essa é a melhor definição que eu conheço para mágoa e ressentimento. Um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Quem está morrendo é a gente. Quarto, não perdoar é levar aquele miserável para onde você estiver. Vai pesado na sua mochila, acorda fumejando a sua consciência. Você vira a rua para não encontrar. Quinto, perdão não é amnésia. É como uma garotinha que na sua tenra infância participa infelizmente de um trágico incêndio e fica com essa região aqui da mão toda tomada, carne viva. Não pode tocar, é carne viva, é último grau. Não dá para tocar. Essa mocinha cresce, se torna uma mulher bem-sucedida, mas a marca continua ali, procura todos os cirurgiões plásticos do mundo, ninguém resolve, só se amputar a mão. Só que tempos depois, a marca continua. Todas as vezes que ela olha, ela lembra da tragédia, ela lembra do incêndio, só que agora ela toca e não dói mais. Perdão não é esquecer, perdão é lembrar sem dor. Perdão não é esquecer, perdão é tocar sem dor. Adoradores precisam perdoar. Jesus não recebe oferta de quem não perdoa. É preciso perdão. Agora, é muito mais plausível perdoar quando nós entendemos que tanto os maiores devedores de 500 quanto os menores de 50, ninguém tem como pagar. E agora Jesus nos convida para um autoexame do nosso caráter de adorador. Porque Jesus recebe a adoração dessa mulher, não como um aplauso à sua vida pecaminosa, muito pelo contrário. Agora Jesus a regenera. Vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas capítulo 7 registra 3 milagres, esse é o maior. O primeiro é a cura do servo do centurião romano. Aliás, que santo centurião! Eu já vi muita gente recorrendo a Jesus, implorando a Jesus, porque tem um pai internado, uma mãe internada, um filho internado, uma esposa internada, um marido internado.
Aquele centurião vai até Jesus por conta de um servo que na cultura do romano era descartável. Depois ele cura o filho da viúva da aldeia de Naim. De uma forma sobrenatural, jovem, eu te mando, levanta-te. Só que agora ele faz o terceiro e principal milagre de Lucas 7. Ele salva uma pecadora. Ele redime uma mulher de reputação reprovável. E ele coloca um claro contraste diante de todos nós aqui. E esse contraste é uma sentença que aponta o dedo em rixa ao nosso rosto. O contraste entre um fariseu legalista impiedoso e uma adoradora arrependida. Entre um fariseu que tem a capacidade de usar do próprio bolso para fazer a melhor mesa e convidar Jesus, mas não dá liberdade para ele agir. E uma mulher que tomou todas as escolhas erradas na vida, mas que foi alcançada pela graça. Jesus está atrás de adoradores. Visão, afeto, unção e perdão. Eu não sei qual é o tamanho do seu trauma, da sua inquietude da alma. O que eu sei é que você precisa perdoar. Não perdoar é um óbice, é um entrevero na sua adoração. Jornada de oração é um caminho de visão, de afeto, de unção e de perdão. Concluo. No capítulo anterior a este que lemos, Jesus encontra um homem que tem uma das suas mãos ressequida, mirrada, atrofiada, inútil. E esse texto tão conhecido por todos nós traz uma grande verdade, que eu e você precisamos entender e encarar. Se somos como o fariseu, ou se somos um adorador quebrantado. Eu me conheço. Eu imagino que se uma das minhas mãos fosse atrofiada, mirrada, ressequida, e o Senhor Jesus aparecer diante de mim e dissesse, me estenda a sua mão. Ele não disse qual. Eu tenho duas. Mas ele não disse qual. Ele disse, estenda a sua mão. Ele não disse, estenda a sua mão mirrada. Ele disse, estenda a sua mão. Eu me conheço. É muito provável que eu ia esticar a minha mão boa. Aqui, Senhor. Olha como eu sou bom. Olha a totalidade dos meus feitos. Olha a minha mão de adorador. Olha a minha mão de ofertante. Olha aqui a minha mão, Senhor. Está aqui a minha mão. O Senhor está precisando de uma mão? Está aqui para o teu serviço. Eis aqui a minha mão. Está ótima. Ó. E eu ia morrer com a outra mirrada. Mas esse homem faz o contrário. Quando Jesus diz, me mostra a tua mão. Ele não vai com a mão dos seus méritos. Ele não vai com a mão das suas conquistas. Ele não vai com a mão do seu talento, da sua viabilidade. Ele não vai com a mão da sua eloquência. Ele não vai com a mão da sua fama. Ele não vai com a mão da sua competência. Ele não vai com a mão das suas virtudes. Imagina ele levantando com toda a vergonha a sua mão ressequida, mirrada, atrofiada, inútil, miserável, insossa, insalubre. E imediatamente foi consertada por Jesus. Sabe qual que é o nosso problema? Jesus diz, me mostra a sua mão. A gente quer mostrar a nossa aptidão para ele. O adorador não tem vergonha de mostrar a mão mirrada, ressequida, atrofiada. E Jesus conserta. Ah, pastor, mas eu tenho comido o pão que o diabo amassou. Ei, nessa jornada,
nós estamos reunidos diante do pão que amassou o diabo, que é o pão da vida, o Senhor Jesus Cristo, o pão que tira a fome de todo mundo. Mostra a sua mão mirrada para Jesus. E seja um adorador por excelência. Não pelos seus méritos, mas por causa da graça. Somente a graça. Somente a graça. Somente a graça. Pois bem, sabe? Isso é uma jornada de adoração. E o desejo do meu coração é que você pavimente essa jornada com 4 coisas. Você lembra a primeira delas? A segunda? A terceira? E a quarta? A quinta é depressão que eu vou ficar. Primeiro? Segundo? Terceiro? Quarto? Louvado seja Deus. Que Deus nos dê um coração de adorador. Que Deus nos dê um coração de adorador. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém.